Oi pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindas à live dessa semana. Muito feliz de estar aqui. Vou esperar um minutinho para o pessoal começar a entrar. E para quem está assistindo a gravação, já dá para pular aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Como vocês estão nessa noite de terça-feira? Vamos chegando. Hoje o tema da live vai ser bem legal. Hoje a gente vai falar sobre 5 dúvidas de quem está passando pelo processo de emagrecimento, dúvidas bem comuns. Vamos responder. Oi, Salvador, boa noite. Ai, gente, vocês ficaram sabendo que tá chegando uma nova frente fria? Eu queria saber quando que a frente fria foi embora, pra tá chegando uma nova. Porque eu só me lembro de passar frio. Quero saber quando o calor vai voltar. Inclusive, recentemente eu tava meio gripada e eu acho que tá voltando essa gripe. Não sei o que tá acontecendo também comigo, com a minha saúde. Me falem aí como que tá na cidade de vocês, se tá frio. Oi, Aninha. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos chegando. Pra quem tá chegando agora, hoje a gente vai falar de 5 dúvidas bem comuns de quem tá no processo de emagrecimento. Dúvidas que com certeza você já teve, e se você não teve, você vai ter. Quer dizer, não vai ter mais porque eu vou responder. Nossa, tá muito frio. Aninha, eu tava falando disso, que eu ouvi falar que tem uma nova frente fria chegando. Eu nem sei quando ela foi embora pra tá uma nova chegando. Ó, gelada e neblina o dia todo. Horrível. Você mora onde, Salvador? Oi, Campitos. Como está em Brasília? Tá frio por aí? Tá calor. Brasília só faz frio quando eu vou, gente. É impressionante. Me contem aí de qual cidade vocês estão falando. E bora começar? Se você aí faz dieta, já treinou, com certeza você já pensou em cortar alguma coisa, falar, não, vou fazer dieta, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, ou então vou fazer tal treino, eu vou seguir tal dica aqui da influencer. Só que daí, sabe quando você sente que seu corpo não tá respondendo, você não tá conseguindo o resultado que você estava esperando, e aí você começa a pensar, gente, o que tá acontecendo? Será que há algum problema com o meu corpo? Todo mundo consegue menos eu? Meu corpo não tá respondendo? Tem algum problema de tireoide? Tem algum problema hormonal? Será que eu deveria ver um médico? Bom, hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre 5 dúvidas que são bem comuns para quem tá no processo de emagrecimento. E caso vocês tenham alguma dúvida que não estejam nessa, já deixem também aqui a pergunta que eu trago a resposta para vocês. Ó, sou de Diamantina, Minas Gerais, cidade do ex-presidente JK. Vem nos visitar depois. Eu tenho muita vontade de conhecer. Eu sou de Minas também, só que eu sou do sul de Minas, numa cidade que chama Conceição do Rio Verde. É perto de Caxambu, São Lourenço. São daquelas cidades super pequenas de Minas Gerais. Ó, o Campos falou que tá frio em Brasília também. Bom, gente, qual é a primeira dúvida que eu quero trazer pra vocês, que é uma dúvida super comum pra quem tá no processo de emagrecimento? E é uma bem clássica, assim, com certeza vocês já se perguntaram isso algum dia na sua vida, que é, eu preciso cortar carboidrato pra emagrecer? Peraí que a minha luz apagou, calma aí que eu vou pegar o carregador. Ô, gente, sabe o que eu acabei de notar? Uma coisa, eu acabei de notar. Eu não coloquei o microfone, vocês estão conseguindo me escutar direito? Ou o áudio tá ruim? Eu acabei de perceber isso, me avisem aqui. Qualquer coisa eu boto o microfone. Enfim, o alarme do prédio também começou a disparar, tomara que não seja fogo. Enfim, voltando aqui pra dúvida. Aston, tá bom. Obrigada, Salvador. Tá, então vamos lá. Por que essa dúvida do carboidrato ela é tão comum? Porque o carboidrato ele foi transformado num vilão, como acontece em muitos dos alimentos, né? Já aconteceu com o ovo. Cada época a indústria, as pessoas começam a demonizar um alimento. Isso aconteceu com o carboidrato. Então a gente já viu muita gente falando que cortou o pão e emagreceu, cortou o glúten e emagreceu, fez dieta low carb e emagreceu. E aí isso virou uma crença, né? E algumas pessoas acham que é uma verdade absoluta e não é bem assim que funciona. Então, assim, lá na época, eu acho que é lá nos anos 70, 80, não lembro muito bem, mas era a época que a gordura era demonizada. Então, a gordura era a vilã, eles descobriram, na verdade, uma relação entre gordura saturada e doenças cardiovasculares.
Então a indústria começou a tirar tudo que era de gordura dos alimentos. Só que para você conseguir manter o sabor dos alimentos, se você tira muito da gordura, você precisa compensar colocando uma outra coisa, que é o carboidrato, porque proteína por si só não tem um gosto muito agradável. Então os alimentos começaram a ficar ricos em carboidratos. E aí, mais ou menos ali na década de 90, começaram a ver que os carboidratos não eram tão interessantes assim para a saúde e também traziam vários problemas. E aí foi aí que o carboidrato começou a virar vilão e as pessoas começaram a cortar o carboidrato e tratar como se fosse uma coisa horrorosa. Só que não funciona bem assim. Eu tô falando que dieta low carb ou dieta cetogênica, que são dietas com baixo carboidrato, não funcionam. Muitas vezes elas funcionam, mas elas não funcionam porque você cortou o carboidrato. Elas funcionam porque normalmente você também faz um déficit calórico. E o que vai fazer você emagrecer não é a falta de carboidrato, e sim o déficit calórico, que é algo que eu venho trazendo sempre pra vocês, que pra gente emagrecer, a gente precisa consumir menos do que a gente gasta. Então o carboidrato por si só não é um fator determinante para você emagrecer. Você consegue fazer uma dieta e emagrecer comendo carboidrato. Qual é a questão? Quando a gente corta carboidrato da nossa dieta, fica muito mais difícil a gente ter aderência a essa dieta, porque é uma dieta mais difícil. Carboidrato é bom, a gente gosta, eu diria que é cultural, só que eu nem acho que seja cultural, não. Aqui no Brasil, claro, a gente está acostumado a comer, por exemplo, arroz e feijão, mas em qualquer lugar do mundo, o carboidrato é fonte é a base da dieta. Então é muito difícil você tirar isso e substituir somente por proteína ou gordura ou reduzir muito o consumo de carboidrato. Então assim, o carboidrato é fonte de energia, inclusive é a nossa principal fonte de energia. Então, por exemplo, o nosso cérebro, ele usa quase que exclusivamente glicose, que é ali, né, um carboidrato, para energia. Então, quando a gente retira o carboidrato, por exemplo, numa dieta cetogênica, que você exclui o carboidrato, o nosso corpo ele precisa fazer vários processos para compensar isso. Mas é muito ruim, porque o nosso cérebro ele só usa glicose. Então, ele precisa fazer um processo que chama gliconeogênese, que é a produção, enfim, gente, blá blá blá. Mas é só para dizer que carboidrato é muito importante para o nosso cérebro. Eu não vou entrar nessa parte mais técnica. Mas também o carboidrato é muito importante para os nossos músculos, para recuperação muscular. Então, se você está aí fazendo academia ou qualquer outro exercício, você precisa da energia que o carboidrato te proporciona, tanto para você fazer o exercício, quanto para você se recuperar depois. E um funcionamento básico do nosso corpo, o carboidrato ele deveria ser a base. Se você é uma pessoa saudável, se você não tem nenhuma doença, o carboidrato deveria ser a base da sua alimentação. Sem carboidrato, muitas vezes a gente fica com muita dor de cabeça, a gente se sente mais fraco, a gente demora mais para recuperar. Se você treinou, por exemplo, a recuperação ela é mais demorada, você vê uma queda no seu rendimento de treino e você fica com muito mais vontade de atacar a comida o tempo todo. Então, assim, o carboidrato ele não deveria ser demonizado como ele é, e como ele foi, como ele é ainda, né? Inclusive, eu, por exemplo, eu já contei pra vocês, né, que desde o começo do ano eu tô fazendo um acompanhamento e tem fases que meu carboidrato eu tô comendo mais carboidrato, tem fases que eu tô comendo menos, e agora que eu tô nessa fase que eu tô comendo mais, eu vejo como eu tenho muito mais energia pra me dedicar ali no treino. Então, é surreal, assim, porque a gente sempre fica pensando, eu preciso de mais energia pro treino, e aí a gente sempre pensa em suplementos. Que suplemento vai me dar isso? Mas é a sua alimentação que vai fornecer a energia que você precisa. E eu não digo só a alimentação do pré-treino, tá? Isso é um adendo que eu quero fazer aqui. Às vezes eu, por exemplo, faço pré-treino. Antes de ir pra academia, eu como. Mas, na verdade, o que meu corpo vai usar como energia pro treino não é o que eu comi 1 hora antes do treino. Porque 1 hora antes do treino não deu tempo do nosso corpo digerir aquela comida, enfim, transformar em fonte de energia. O que, na verdade, eu vou usar como fonte como pré-treino, de fato, fonte de energia, vai ser o que eu comi no dia anterior, porque eu treino de manhã. Então, por exemplo, o que eu comi à noite vai ser usado como fonte de energia, porque daí já deu tempo de digerir aquela comida. O que eu como de manhã é muito mais pra, sei lá, pra eu ter um pouco mais de energia, porque eu não vou estar com fome e tudo mais, entendeu? Então, se atentem a isso. É o que a gente come ao longo do nosso dia, ao longo dos nossos dias, que vão fornecer a energia que a gente precisa pro nosso treino. Então, como eu falei, o que importa para quem quer emagrecer é déficit calórico, não é retirar o carboidrato. Então, assim, você precisa garantir que você está consumindo menos calorias do que você gasta. E assim você vai conseguir emagrecer aos poucos. E isso pode ser feito com você comendo arroz, comendo pão, tá, gente? Como um pão, comendo tapioca. Só um adendo também, né? Às vezes a gente
eu não sei se isso ainda tá em alta, mas por muito tempo foi falado que é melhor você trocar o pão por tapioca, porque a tapioca não tem glúten, sei lá, também quais motivos inventavam pra falar isso. Só que, na verdade, a tapioca é um alimento mais calórico. Então, se atentem a isso. Especialmente porque quando a gente vai fazer uma tapioca, às vezes a gente só vai tacando a tapioca ali. E ela é calórica. E ela é mais calórica do que um pão. Se você pegar 50 gramas de tapioca e 50 gramas de pão, você vai ver que a tapioca é mais calórica. Então, se atentem, calculem isso na dieta, caso vocês gostem muito de tapioca, caso vocês queiram trocar. Agora, se for só porque a tapioca é melhor para o processo de emagrecimento, não façam isso, tá? Consuma o que você gostar mais. Fruta, a mesma coisa, consuma frutas. A fruta também por muito tempo foi demonizada, nossa, porque é rica em frutose. Sim, ela é rica em frutose, mas aquela frutose que fazia mal, que foi muito falado que fazia mal, é um outro tipo de frutose que é usado pela indústria para fazer alimentos ultraprocessados. Então, assim, não demonizem as frutas são nossas amigas e devem estar num contexto de alimentação saudável, deve ser parte do que a gente consome ao longo dos nossos dias. Uma outra coisa que também é bem importante falar dessa parte do carboidrato é que muita gente acha que o carboidrato vai te fazer engordar, só que o carboidrato, né, a cada grama de carboidrato, você só vai ter 4 calorias. E proteína também são 4 calorias, em compensação gordura são 9 calorias. Então, pessoas que tentam emagrecer tirando o carboidrato, elas vão precisar aumentar proteína, que é mais cara, e gordura, que é muito mais calórica, é mais que o dobro. Tipo, se você pegar 1 grama de gordura e 1 grama de carboidrato. Então, não é uma estratégia inteligente. Se você quer emagrecer e se você não tem nenhum problema de saúde, o ideal é que você tenha uma alimentação que contemple todos os macronutrientes em quantidades adequadas para o que você precisa, para o seu tamanho, para a sua altura, para as atividades que você pratica. Então, isso... E sem contar que a longo prazo fica muito mais fácil manter uma dieta assim. Lembrando que é importante você ajustar a quantidade, mas não só de carboidrato, tá? De qualquer macronutriente. Se você está em processo de emagrecimento, você precisa ajustar a quantidade de acordo com o que você precisa. É importante também olhar para a qualidade desse carboidrato, porque assim, existe sim uma diferença entre você comer uma fruta e você comer um doce. Mesmo que as calorias sejam as mesmas, a qualidade não é a mesma, o nosso corpo não processa da mesma forma. Então, o carboidrato que tem mais fibras, a gente vai consumir menos, porque a gente vai ficar mais saciado, e o nosso corpo, a absorção vai ser mais lenta por conta das fibras, então vai fazer com que a gente tenha um pico glicêmico menor e tudo mais. A insulina, né, ela não sobe tanto, então é muito mais interessante você buscar por carboidrato, por melhores fontes de carboidratos, que daí seriam as frutas, uma aveia, por exemplo. Se você gosta de arroz e macarrão integral, pode ser uma opção. Particularmente eu não gosto, tá? Eu me recuso a comer macarrão integral e arroz integral, por quê? Porque eu acho que quando eu vou buscar fibras, eu não busco no arroz e no macarrão. Eu busco minhas fibras nos vegetais. Então eu sempre mostro também aqui nos meus stories, eu comendo um balde de salada. Aquilo ali é a minha fonte de fibra. E aí eu coloco ali um arroz e um macarrão e pronto, o meu carboidrato já está com fibra, porque eu tô comendo o arroz branco, macarrão normal e um monte de salada que já tá fazendo o papel das fibras. E evite exageros. Só que daí não é nem só do carboidrato, é de qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente precisa evitar o exagero, porque é isso que vai prejudicar o nosso processo de emagrecimento. Então, deixa eu ver aqui. Isso é sobre o carboidrato. E aí a segunda dúvida gente, se tiverem alguma dúvida, quiserem falar alguma coisa sobre esse tema, vão escrevendo aqui que eu vou lendo. A segunda dúvida que eu queria trazer pra vocês é, mesmo comendo pouco, eu não consigo emagrecer. O que tá errado? O que tem de errado comigo? Eu como tão pouco, eu vejo que meu peso não muda, meu corpo não muda. E eu entendo que isso seja muito frustrante. Eu já vi várias pessoas falando isso, já passei por isso também, de você achar que você tá fazendo tudo direitinho e as coisas não acontecem. Só que daí, uma pergunta, né? Será que você tá fazendo tudo certo mesmo? Ou será que você tá deixando passar algumas coisas sem nem perceber? Porque no processo de emagrecimento, o que vai importar são os detalhes. Então, assim, às vezes você tá ali, por exemplo, comendo pouco, comendo o adequado nas suas refeições principais. Mas aí você belisca entre as refeições, você exagera no fim de semana, a gente já fez uma live sobre isso aqui. Então, você exagera no fim de semana, você abusa da bebida alcoólica, você acaba comendo ali por emoção, e tudo isso vai somando calorias. O nosso corpo, ele não consegue entender que
dieta de segunda a sexta e fim de semana ele não contabiliza calorias. Ou então, ela tava triste, aí as calorias não contou. Não, tudo que a gente consome de domingo a domingo é contabilizado pelo nosso corpo. Então, às vezes você acha que tá fazendo tudo certo, mas tá pecando ali em pequenas coisas que tá prejudicando o seu processo de emagrecimento. E assim, como eu falei, tem uma grande diferença entre você achar que... Eu tô falando de comer pouco, mas na verdade... eu quero dizer mais no sentido de fazer um déficit calórico. Às vezes você acha que você tá em déficit, mas você não tá. No seu almoço, você acaba tomando um suco que tem muita caloria, ou um refrigerante normal, ou você coloca muito açúcar no café, ou você sempre tá ali, sempre beliscando um docinho, você abusa do azeite, abusa de queijo, que são alimentos, por exemplo, o azeite, o queijo, não tem nada de errado em a gente comer, mas são alimentos calóricos e a gente precisa saber adequar isso dentro da nossa dieta, se o nosso objetivo é emagrecer. Então, assim, uma outra coisa que costuma acontecer muito é a pessoa seguir a dieta bonitinha de segunda a sexta-feira, só que daí no final de semana ela abusa, ela exagera, e aí vai um pãozinho, um docinho, e qual o problema? Muitos alimentos que a gente consome, especialmente de fim de semana, porque é fim de semana e a gente se permite um pouco mais, são alimentos densamente, de alta densidade calórica. O que isso significa? Que tem muitas calorias em pouca quantidade de alimento. Então, por exemplo, você pega um hambúrguer do McDonald's, um combo ali do McDonald's, você vai ter facilmente 1.500 calorias ali dentro de um combo. E a gente não percebe. É muito diferente de você tentar comer 1.500 calorias de arroz, feijão e carne. Você vai ser uma montanha de comida. Então, esses alimentos são um perigo para quem está fazendo dieta, porque você come muitas calorias e acaba não percebendo. Então, quando a gente está falando de emagrecimento, não significa que a gente precisa comer pouca comida. Significa que a gente precisa escolher de forma estratégica a comida que a gente vai comer. Alimentos menos calóricos a gente consegue comer em maior volume, o que é bom para nossa saciedade. Então, se você vai, por exemplo, comer... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Vou usar o exemplo do combo do McDonald's que eu falei antes. Você vai comer um combo no McDonald's, McDonald's, coraçãozinho. Eu adoro também, tá, gente? Não tô criticando o McDonald's, eu tô só querendo dizer que é um alimento que é muito fácil a gente comer muitas calorias sem nem perceber. Então, se você vai comer um lanche do McDonald's, um combo, 1.500 calorias, e se você faz um lanche na sua casa com um hambúrguer de patinho, que é uma carne pouco calórica, um pão de hambúrguer mesmo, uma fatia de queijo, uma saladinha. Se você tentar comer 1.500 calorias, você vai comer muito mais. Então, quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente precisa escolher de forma estratégica. Pô, eu vou comer, então, um hambúrguer caseiro, porque ele é menos calórico. Ou eu sinto muita fome, e aí a quantidade de arroz que eu preciso comer não me sacia, não me sustenta. Você pode trocar pela batata inglesa, por exemplo, que você acaba conseguindo comer um volume maior. Então, são essas trocas que a gente faz. Por isso que não é legal a gente falar que quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente vai comer menos. Porque às vezes a gente consegue fazer trocas inteligentes que vai fazer com que a gente consiga consumir um grande volume de comida sem aumentar consideravelmente as calorias. E vamos de aguinha, né, gente? Ó, essa aqui é a minha terceira garrafa e tá aqui, de 1,5 litro. Então, vão ser quase 4,5 litros de água hoje. Vocês estão tomando água? Porque eu sei que tá frio, mas isso não é desculpa pra não tomar água. Terceira dúvida, que é muito comum pra quem tá no processo de emagrecimento, que é: eu preciso tomar suplemento? Isso é muito comum não só para quem está no processo de emagrecimento, mas quem também começou a dieta agora, ou começou a frequentar academia. A gente vê muita propaganda, muita gente falando de suplemento, muita gente usando, e a gente acha que todo mundo precisa usar. A primeira coisa é a gente lembrar que suplemento não é fórmula mágica. Não tem uma cápsula que vai fazer você emagrecer. Se a sua... Sim, até mais que no verão. Olha só, muito bem, Aninha. Não existe uma cápsula que vai fazer com que você emagreça de forma, né, sem você ajustar a sua rotina. Então, assim, o suplemento, ele sozinho, ele não vai resolver se a sua alimentação continuar desregulada, se você não tem constância nas coisas que você faz, seja de alimentação, seja de treino, se você não dorme bem, se você vive estressada, se você não se movimenta, enfim, o nosso corpo, ele precisa ter uma rotina adequada para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então,
É muito importante você dormir bem, por exemplo. É muito importante você se movimentar, comer bem. E o suplemento ele não vai fazer nenhuma mágica. Ele, na verdade, só vai servir para complementar, se você precisar. Porque talvez você também nem precise. Não é todo mundo que precisa de suplemento, tá? Então, quando que vai fazer sentido você tomar suplemento? Depende do suplemento, né? Então, a gente precisa analisar caso a caso. É sempre legal você estar acompanhado de um profissional que te ajude nisso. Mas, por exemplo, o suplemento mais comum, que a maioria das pessoas que estão aí nesse processo de emagrecimento, de fazer na academia, acaba tomando, é a proteína em pó. Que pode ser o whey e pode ser outra proteína em pó. Caso, para quem pode ser que alguém não saiba, o whey é exclusivamente a proteína do soro do leite. Então, existe o whey, que é a proteína do soro do leite, mas existe outras proteínas, como a albumina, que é a proteína do ovo, tem a proteína da carne, tem proteína vegetal, então tem várias fontes de proteína. Mas quando que você vai usar a proteína? É todo mundo que precisa? Não. A proteína em pó, ela serve para quando você não consegue atingir as suas metas de proteína pela alimentação. Só que a maioria das pessoas consegue atingir. Então, a maioria das pessoas não precisa tomar whey. A gente acaba tomando porque, ou pode ser, algumas pessoas vão ter que tomar porque tem uma necessidade proteica muito alta e fica difícil conseguir isso pela alimentação. A pessoa tem que comer um volume muito grande, às vezes ela nem aguenta comer tudo aquilo. Mas existe o outro lado que o whey ele tem um saborzinho doce. E às vezes você quer um lanchinho à tarde doce, por exemplo. O que você vai fazer? Botar açúcar no frango? Não vai. Aí você toma um whey, entendeu? Mas caso você não... eu odeio whey. Tudo bem. Você pode comer frango, você pode comer carne, você pode comer ovo, você pode comer outras fontes de proteína. O whey não é obrigatório. O whey ou proteína em pó não é obrigatório para todo mundo. Outros suplementos, né, que faz sentido a gente avaliar se é necessário ou não, é o multivitamínico, mas ele só vai fazer sentido caso você tenha alguma deficiência de vitamina, não saia tomando multivitamínico à toa, porque você vai jogar o seu dinheiro fora, caso você não tenha uma necessidade. É por isso que é importante você ter um profissional te acompanhando. Ômega 3, creatina, colágeno, a mesma coisa. É necessário avaliar ali caso a caso, entender se tem uma recomendação profissional. Inclusive, da creatina aconteceu aí uma polêmica recentemente de pessoas falando que a creatina não era todo mundo que precisava tomar, outras pessoas falando que sim, todo mundo deveria tomar. Eu acho que eu tomo creatina, mas eu acho que realmente assim vale avaliar caso a caso, porque se você faz um treino, a creatina ela serve para te ajudar a ter um pouco mais de força ali na hora do seu treino de força. Agora, se você não faz força, se você treina fofo, então talvez realmente a creatina você só vai jogar dinheiro fora. Então precisa realmente avaliar ali com um nutricionista para ver se faz sentido você tomar creatina ou não. Às vezes a gente só precisa criar um pouquinho mais de vergonha na cara e fazer um pouco mais de força no treino de força. Marcelo, eu coloco açúcar no frango. Bom saber, eu vou colocar um pouquinho de açúcar aqui no seu frango, tá? Marcelo, por exemplo, parou de tomar creatina. Por quê? Porque treina fofo. Então, pra quem vai tomar creatina pra quê? Brincadeira. E aí, assim, qual o perigo da gente cair nesse marketing? É que a gente tem umas promessas que são tão absurdas. Recentemente, um amigo me mandou uma mensagem falando que ele tinha visto uma propaganda de um pré-treino que se vendia, falava na propaganda que era o Ozempic natural. O Ozempic natural não, era tipo assim, eu nem sei se usava natural, porque não é natural, mas tipo assim, falava que tinha o mesmo efeito do Ozempic. Gente, como? Não. Eu falei pra ele, olha, não. E assim, é um suplemento, inclusive, que eu tomo, tá? Então eu sabia falar pra ele que primeiro não era, porque eles se vendiam como Ozempic, falando que reduzia a fome. E não reduz. Eu sei porque eu tomo, não reduz a fome. Ele é um pré-treino, é com cafeína, então você fica mais ligado ali no treino, tem um pouco mais de gás pra treinar, mas é isso. É tipo assim, o que talvez um café vai fazer pra algumas pessoas. Então tem uns marketings que são muito absurdos, que você fala, gente, o que essa equipe tava na cabeça quando foi falar isso? Tipo, não faz o menor sentido. Ou então aqueles, emagreça 10 quilos em 2 semanas. Que você fica, cápsula que seca gordura. Gente, como? E, infelizmente, algumas pessoas caem por desinformação, porque como não conhecem, vê um negócio desse e fala, a indústria não vai mentir. A questão é que os suplementos, eles não são regulamentados como a indústria farmacêutica é. Então, assim, é tudo cápsula, tudo comprimido. Mas medicamento tem que passar lá por um monte de coisa, Anvisa, não sei o que, se provar, tem que provar que realmente funciona. O suplemento não é. Então, eu posso pegar aqui, misturar açúcar numa cápsula e vender como Ozempic natural, que eu vou conseguir vender. Pode ser que alguém depois venha me analisar, algum órgão venha falar, não, peraí, deixa eu fazer uma análise do seu medicamento e veja que é só açúcar.
Mas vocês entendem que é diferente do... Eu não preciso provar que funciona. Depois algum órgão pode vir me questionar e eu vou ter que explicar. Mas, enfim, a gente acaba sendo muito enganada por essa indústria. Eu não vou responder esse comentário aqui do Marcelo. Quem tá na live viu e quem não tá, não vai ver. Então, assim, não caiam nessas ciladas. Muitas vezes a gente vê ali depoimentos falando dos suplementos e tudo, mas muitas vezes são depoimentos falsos ou foto de antes e depois que são manipulados. Então tomem cuidado para quando vocês forem comprar, enfim, cair nessas vendas aí. O ideal é que você esteja sendo acompanhado por um nutricionista, por profissionais que te indiquem, que eles conheçam, eles vão ter mais conhecimento, eles vão saber te indicar o que é mais adequado para você. Aguinha de novo. Ô, gente, vamos todo mundo fazer uma oração pra hoje eu não ficar doente? Quer dizer, vamos fazer a oração hoje para que eu não fique doente, porque eu tô sentindo que eu tô ficando fanha e eu tô tossindo também. Então vamos todo mundo, ó, acenda uma velhinha aí na casa de vocês. Corrente de oração hoje às 23h99. Quarta dúvida que é muito comum pra quem tá no processo de emagrecimento é por que eu tenho tanta compulsão à noite? Você passou ali o dia inteiro focada, seguindo a dieta, conseguiu fazer tudo certinho, mas aí chega a noite, parece que desce um espírito em você e você quer comer até o reboco da parede, sai comendo tudo, ataca tudo que tá na geladeira, não pode ver nenhuma... Assim, ataca tudo na geladeira, vírgula, né? Que o tomate que tá lá, o alface, você não ataca. Você vai atacar o pudim, o bolo, o leite condensado e... é isso. Então, e na verdade eu tô falando aqui de compulsão, gente, esse na verdade não é nem o termo certo, tá? Porque compulsão, de fato, a compulsão alimentar é um transtorno e a pessoa não escolhe o que ela tá... Eu vou aproveitar esse momento para explicar aqui. A compulsão, o transtorno alimentar de compulsão alimentar, a pessoa não escolhe o que ela tá comendo. Ela come o que ela vê pela frente. Ela come tudo, ela vai comer açúcar puro, ela vai comer, tipo assim, tudo. Aí o que a gente faz, né, a nossa safadeza à noite, é tipo assim, nossa, eu vou me entupir de doce de leite. Isso não é compulsão, é, sei lá, um descontrole. Acho que a gente pode usar essa palavra que é muito melhor, é um descontrole alimentar. Então, assim, muita gente acaba vivendo nesse ciclo de manhã consegue ele falar não pro pão de queijo, segue ele o almoço direitinho, à tarde consegue falar não pro bolo de pote que a menina tá vendendo no trabalho. Só que acontece, ao longo do dia a gente vai acumulando estresse, o nosso corpo vai ficando mais cansado, a gente vai ficando mais ansiosa e a gente acaba descontando isso na comida no período da noite. Isso não tem nada a ver com fome física, é muito mais uma fome emocional. Tanto que às vezes a gente janta, tipo assim, a gente tá pronto pra dormir, aí a gente vai lá e ataca uma caixa de bombom sem nenhum motivo aparente. Água de novo que a minha garganta tá reclamando. O que acontece, gente? Como eu falei, né? Ao longo do dia a gente vai acumulando estresse. Oi, Rê! Seja bem-vinda! Que bom ter você por aqui. Não tem problema. Depois vai ficar gravada essa live, depois você dá uma olhada. Mas a gente tá falando de 5 dúvidas comuns de quem tá em processo de emagrecimento. Ah, fofo. Um beijo pra ele depois, Rê. E a gente tá na quarta dúvida, que é por que eu tenho tanto descontrole alimentar à noite. E aí, às vezes, a gente passa ali o dia inteiro acumulando estresse e tal. Chega à noite, o nosso cérebro já tá muito cansado, porque a gente já tomou muitas decisões ao longo do dia. Então, às vezes, a gente fala assim, eu vou comer só um pedacinho de chocolate, e a gente acaba se descontrolando completamente nesse pedacinho. Isso tem um nome, que é fadiga de decisão, que é justamente quando a gente vai acumulando tantas decisões ao longo do dia, que no fim do dia a gente não consegue tomar mais boas decisões. É por isso que de manhã você tá tão focada e determinada a seguir sua dieta, e à noite parece que você simplesmente esqueceu do seu objetivo. Na verdade, não é que você esqueceu, é só que você tá muito cansada pelo dia que você viveu, né? Ninguém vive, a maioria das pessoas não vivem pela dieta. Então, acontece coisa no trabalho, na família, a gente vai ficando cansado. Fora isso, muitas vezes a gente tem emoções que são mal gerenciadas e um ambiente que não te favorece. E aí isso te empurra ainda mais para esse descontrole. Então, às vezes você tá com um monte de coisa acontecendo na sua cabeça e você vai descontar na comida. E você vai descontar na comida porque às vezes tem aquela comida que você gosta disponível. Como eu já falei em algumas lives aqui. Doce. Se você não consegue se controlar, não tenha doce na sua casa.
Porque senão você tá o tempo inteiro se obrigando, tipo, numa luta com você mesmo. Então é melhor que você não tenha. Sabe? Eu não consigo me controlar quando eu tenho salgadinho, quando eu tenho amendoim. Então não tem essas coisas na sua casa. Aí se algum dia você sentir vontade de comer, no final de semana eu tô com vontade de comer um chocolate, você vai lá e compra um chocolate. Mas não deixe estocado na sua casa, porque senão você acaba vivendo num ambiente que não te favorece. Então, assim, para você quebrar esse ciclo também, é ideal que você tenha uma alimentação planejada ao longo do dia. Então, não fique pulando refeições, não fique fazendo coisas que vão te causar ainda mais estresse e favorecer ainda mais que você tenha esses episódios de descontrole. Inclua lanches, inclusive à noite. Então, assim, à noite faça não sei se você janta ou se você lancha, mas faz ali uma refeição que tenha proteína, carboidrato, gordura, tudo bonitinho para você não sentir fome. E busque colocar as suas... não é colocar... Como que eu posso dizer? Descontar, não sei se essa é a palavra. Cuidar das suas emoções de um outro jeito que não seja na comida. Então, assim, ao invés de você... eu tô estressada, eu vou descontar na comida, vai tomar um banho, vai ver uma série, vai ler um livro, vai fazer um exercício físico, faça alguma outra coisa que te distancie da comida. Porque se você ficar sempre... Mesmo que você busque por alimentos saudáveis, tá? Mesmo que a sua fuga pra... Eu tô estressada, eu vou comer aquela cenourinha. Já viram, gente? É a cenoura normal, cortada pequena. Tem gente que fica beliscando aquilo. Qual o problema? A gente pode criar uma relação que não é muito legal com a comida. A comida, ela não serve pra cuidar das nossas emoções. Tudo bem que a gente tem uma relação emocional com a comida, então, aniversário a gente quer comer uma coisa gostosa, evento de família é uma refeição gostosa, só que a gente não pode ficar tudo que a gente sente, a gente come. Porque mesmo que seja comida saudável, a relação não é legal. Então não façam isso, busquem outras formas de cuidar dessas emoções, incluindo terapia, né? Eu tô dando alguns exemplos aqui que não precisa de uma pessoa externa, mas terapia é acho que o principal. E chegando na nossa última dúvida de hoje, que é por que o meu peso não muda mesmo quando eu tô fazendo tudo certo? O peso na balança não muda. Isso é muito comum. Traz a mesma pergunta que eu já trouxe pra você em uma dessas outras dúvidas. Será que você tá realmente fazendo tudo certo? Porque às vezes é muito mais uma percepção. Você acha que você tá fazendo tudo certo, só que você não percebe que você fica beliscando ao longo do dia. Os seus fins de semana, eles são livres demais. Você não se hidrata direito, você não dorme direito, você não treina direito, ou você nem treina, você é completamente sedentária, você bebe muito álcool, muitas bebidas alcoólicas. E aí eu volto a falar do fim de semana porque eu vejo que é uma situação que se repete. E eu acredito que seja uma das coisas que mais influencia no processo de emagrecimento. O fim de semana, gente, as calorias contam. Não adianta você, todo dia, de segunda a sexta, fazer uma dieta bonitinha, economizar ali 500 calorias que seja por dia, e no fim de semana você extrapolar muito essas calorias. Porque isso não vai dar certo. A longo prazo, você vai no máximo conseguir manter o seu peso. Mesmo que você não engorde, você vai conseguir manter o seu peso. E não é o que você tá querendo. Então lembre, toda vez que chegar no fim de semana, lembra assim, eu não vou desperdiçar todo o esforço que eu fiz pelos últimos 5 dias. É isso que tem que entrar na cabeça de vocês. Planeje uma refeição livre. Mas é uma refeição, não é um dia inteiro de refeição livre. Você comendo à vontade, como se o mundo fosse acabar amanhã. Ai, Letícia, mas eu gosto muito de hambúrguer e de pizza. O que eu vou comer no fim de semana? Nesse você come hambúrguer e no próximo você come pizza. Entende? A vida ela não vai acabar amanhã, se Deus quiser. Então você pode ir separando, tipo assim, eu gosto muito de estrogonofe, então vou comer nesse. Aí no outro eu vou comer pizza, e aí no outro eu vou comer hambúrguer. E você vai dividindo as coisas para que você atinja o seu objetivo. Porque se seu objetivo é emagrecer, isso precisa ser o centro ali das suas decisões alimentares. Não dá pra você querer emagrecer e querer comer tudo ao mesmo tempo. Você não vai chegar em lugar nenhum e vai ficar se frustrando o tempo inteiro. Porque você vai pensar, eu tô fazendo tudo certo, mas eu não alcanço o meu resultado, não atinjo o meu resultado. Uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala sobre peso, emagrecimento e tudo mais. Emagrecer é diferente de perder peso na balança. Quando a gente tá falando em emagrecer, a gente tá falando em perder gordura. Isso é emagrecer. Agora, quando a gente tá falando de peso na balança, é outros 500. Porque às vezes você tá ali no seu processo de fazer treino de força, se alimentar bem, dormindo direitinho, fazendo a dieta,
e seu peso não tá mudando, mas a sua composição corporal tá mudando. Então você tá ganhando massa magra, que é músculo, e você tá perdendo gordura. Então, por mais que o peso na balança fique estático, não mude, a sua composição corporal, que é o que realmente importa, tá mudando. E é isso que a gente quer. Então, não se baseie em balança, pelo amor de Deus. Sem contar, especialmente mulher, tá? A gente tem fases do mês que a gente vai estar mais retida, então a gente vai estar com mais retenção de líquido e o peso vai subir. Ou então, sei lá. Enfim, gente, inúmeras situações podem acontecer. Você comeu uma comida, você comeu mais sódio, você ficou retida. Diferença ali da hora que você acordou para a hora que você dormiu vai também fazer diferença no seu peso. Então a balança ela conta pouquíssimo pra gente. Pra quem tá tentando emagrecer, não é o ideal a gente ficar se baseando em balança. O que você pode fazer então? O ideal é que você faça um acompanhamento ali com um profissional que te ajude com pregas cutâneas, por exemplo. Essa é das medidas fáceis de fazer, é a melhor. Claro que tem mais avançadas, mas que precisam de máquinas e que são processos caros, não dá pra gente fazer sempre. Mas pode ser uma bioimpedância ou pregas que são as dobras cutâneas, que são ainda melhores para você ter ali o acompanhamento se você tá de fato perdendo gordura. Mas na sua casa, você não precisa disso. Você pode olhar uma roupa que fica mais apertada e aí você começou a fazer tudo certinho, a roupa tá ficando menos justa, então você já viu que você tá tendo resultado. Você pode tirar foto. Toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, tira uma foto, posiciona o seu celular sempre no mesmo lugar. Aí você vai tirar uma foto ali, se a foto é só pra você, né? Bota ali um biquíni, tira uma foto, aí na próxima vez que você for tirar a foto, você usa o mesmo biquíni, você usa a mesma posição da câmera e tira a foto, e aí você consegue, por meio da evolução, por meio das fotos, você vê a sua evolução. E essa é uma medida muito mais segura de você ver que você tá tendo resultado. Então a balança, gente, ela, tipo assim, o nosso progresso ele não vai aparecer na balança. Inclusive, ontem eu tava falando com uma amiga que me falou que o personal dela tinha falado pra ela se pesar toda semana pra ela ver o emagrecimento. Eu preciso dizer pra vocês que deu errado? Óbvio, né? Tipo, que tortura. A menina falou pra mim, eu toda semana me pesava e eu ficava frustrada porque não tava dando resultado. Só que não é isso. É que a balança ela não conta história nenhuma pra gente. Sabe, ela não dá realmente pra gente ver o nosso progresso. Obviamente não funcionou pra ela só ficou muito frustrada. E ela falou, olha, eu vou parar de fazer isso. Na época ela tava fazendo acompanhamento com o nutricionista. E ela falou, quando eu for na nutricionista, eu vejo ali se eu tive ou não resultado. E aí é muito melhor. É uma coisa muito mais saudável de ser feita. Oi, Dé, seja bem-vindo, boa noite. Não existe tarde. Enquanto estamos aqui ao vivo, nunca é tarde. Hoje a gente está falando das 5 dúvidas, grandes dúvidas de quem está no processo de emagrecimento. Então, gente, hoje, como eu falei, né, a gente falou dessas 5 dúvidas que são muito comuns para quem está no processo de emagrecimento. Então, se você precisa cortar carboidrato à noite, mesmo comendo pouco, você não consegue emagrecer. Será que suplemento funciona? Será que é para todo mundo? Por que você tem um descontrole alimentar no período da noite? E por que o peso na balança não muda mesmo eu fazendo tudo certinho? E aí, aproveitando que a gente já passou por todos esses pontos, eu quero propor um exercício para vocês. Qual que vai ser o exercício? Durante os próximos 3 dias, você vai anotar tudo que você comeu. Então, pega aí um caderninho ou anota no bloco de notas do celular tudo que você comeu, por que você comeu. Então, se foi por fome, se foi por vontade, tipo, só tava com vontade de comer, nem era fome. Se foi por tédio, se foi por ansiedade, por estresse. Então, o que você comeu, por que você comeu e como você se sentiu. Então, você se sentiu bem? Você se sentiu culpada? Você se sentiu satisfeita? Você ficou pesada? Ficou leve? Então, 3 coisas. O que você comeu, por que você comeu e como você se sentiu. Por que eu tô propondo esse exercício? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, só que a gente tá no piloto automático e a gente acaba não percebendo vários detalhes. É aquela beliscada que passa despercebido, é aquela comida a mais que não tava no planejamento, mas pô, tá tão gostosa, vou comer um pouquinho a mais. Então, quando a gente escreve, quando a gente anota, né, escreve ou digita no celular, enfim, você acaba tendo muito mais dimensão do que você tá comendo. É pra você anotar só café da manhã, almoço e jantar? Não, é tudo que você comer. Inclusive assim, eu peguei uma balinha aqui, eu peguei um chocolatinho aqui, tudo mesmo. Porque só assim você vai conseguir ter dimensão de tudo que você tá comendo. E aí você vai conseguir avaliar e ver se você realmente tá fazendo tudo certo.
Se você fizer isso, compartilha comigo depois o que você achou, me manda ali por DM, eu vou adorar saber e também te ajudar no que eu puder te ajudar. Como eu já falei, o canal aqui é sempre aberto. Me mandem mensagens, tirem dúvidas, eu tô sempre disponível pra responder vocês. E se essa live... da última vez que fiz isso em relação ao dinheiro, já assustei. Gente, às vezes é muito engraçado, a gente passa a nossa vida assim no piloto automático. E quando você para pra fazer coisa, seja com dinheiro, com comida, é surreal, cara. A gente, tipo assim, a gente não percebe, a gente vai fazendo. E quando você para pra notar, você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? Como assim eu comi 5 chocolates? Eu vi um vídeo de uma menina falando assim, que ela foi fazer um vídeo filmando tudo que ela comeu de doce ao longo da semana, porque ela não tinha noção. E aí ela gravou o vídeo e ela postou esse vídeo. E era realmente uma quantidade assustadora. E eu acredito mesmo que ela estivesse comendo sem nem se dar conta. Só que quando você compila tudo aquilo, você fala, meu Deus, num período de 7 dias eu comi tudo isso. E é mais ou menos o que acontece com a gente. Às vezes você acha que tá tudo bem, só que você vai ver, você come, sei lá, uma caixa de bombom em 3 dias, sem nem notar, sabe? Pode acontecer. Então, gente, se essa live fez sentido pra você, se você gostou, manda pra aquela sua amiga, pra sua colega de trabalho, pro seu familiar que também tá tentando emagrecer e precisa de uma ajudinha. E lembrando que se você gosta de conteúdo sobre nutrição e emagrecimento, acompanha meu perfil. Todo dia eu posto conteúdo ajudando vocês a emagrecerem. Eu tô sempre disponível pra responder qualquer dúvida, pra ajudar vocês no que vocês quiserem. E lembrando que toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem live aqui, sempre trazendo algum conteúdo para ajudar vocês que estão no processo de emagrecimento. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, por todo mundo que participou. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima semana e que vocês façam o exercício e compartilhem comigo, tá? Por favor, vou ficar feliz de saber como que estão as coisas aí com vocês. Fê, peguei só o finalzinho, mas eu como um tablete de chocolate sem querer. Não sei como... Ai, Fê, primeira coisa, saudade, Fê. Esse tablete, que tablete? É um tabletinho ou é um tabletão? Gente, aquela barra de 100 gramas, não é nem 100 gramas, né? Acho que 70 gramas. Gente, se me deixar, eu como uma daquela assim, rapidinho, sentada no sofá, nos primeiros 10 minutos de série. Por isso que eu nem tenho, porque eu não tenho controle. Gente, é isso. Muito obrigada. Ótima noite pra vocês. E lembrem de acender tamanho família. Sou dessas, que a gente tem que se ver. E lembrem de acender uma velhinha pra eu não ficar doente, porque eu tô sentindo que tá vindo, a gripe tá vindo. Corrente de oração pra eu não ficar doente. É isso, gente. Super beijo pra vocês.